Mas se tá o wrestling e ela tá com uma lesão, como é que faz o trabalho? Então a gente se comunica o tempo inteiro. A gente cria um sistema em torno do atleta. E isso foi assim que eu fui me formatando como treinador e depois tendo essa visão mais global, vou colocar assim, do atleta, em que traz para ele uma confiança de que está sendo acompanhado. Como é que o Durinho foi parar lá, ô Daniel? História com o Durinho, ela é engraçada. O Vicente foi treinar na Black Zillions, lá em 2014. A gente estava preparando ele para lutar um cinturão lá na Bahia. E nessa que ele acho que 2013, 2014, alguma coisa assim, ele tinha ido antes. E numa dessa eu fui com o Vicente. Eu fui assim, eu peguei minha esposa, falei, vamos passear lá nos Estados Unidos? E aí eu tiro uma semana para ver o que eu quero trazer. Eu não quero que a gente seja uma academia que prepare atleta para os Estados Unidos. Eu quero que seja uma academia tão boa quanto e que traga essa mentalidade. E aí, quando eu fui lá na Black Zillions, foi ali que eu olhei e falei, meu irmão, aquele cara é diferente. Que cara diferente. A energia dele era diferente. Quem? O Gilbert. Tá. E o jeito dele, enfim. E de alguns outros. Camaro já tinha falado. Eu falei, esse cara aí, ele tem uma sensibilidade, como é que se diz? Uma espiritualidade diferente. A forma dele, ver, treino, não sei o quê. Enfim, tinha uma galera lá e eu vislumbrado, né? Tipo, nunca tinha visto tanta gente assim conhecida. Tava o Vitor, tava lá. Enfim. E ali eu vi o Durinho. Em 2015, 16, acho que foi 2016 ou 17, não lembro. O Vicente foi lutar na Inglaterra e ele terminava, ele fazia o camp mesmo, final nos Estados Unidos, e a Black Zillions tinha rachado. E ali a gente entrou em contato com o Durinho. Durinho, salva o Vicente, porque metade ele treina num lugar, metade porque ele estava bem com os dois lados, metade... E eu comecei a ter uma comunicação com o Durinho. E aí, nisso, o Vicente falou, pô, eu queria levar o Durinho de córnea. Eu falei, pô, massa, vamos. Aí foi o Bebê Monstro, Durinho e eu. E lá, antes disso, eu já tinha falado pro Durinho numa luta. E ele não lembra disso, mas eu lembro exatamente. A gente sentou no Green Room, que é a comida depois da luta, no UFC. Eu olhei para ele e falei, cara... Ele falando um monte de coisa assim, eu fiquei observando. Eu falei, meu irmão, uma psicóloga ia ser do caramba pra tu. Ele olhou pra mim, tipo, quem é esse cara que tá falando uma porra dessa pra mim? Da onde surgiu esse... Mas morreu o assunto. Quando chegou na Inglaterra, a gente ficou no mesmo quarto. Aí eu falei, pô, Durinho, eu queria trocar uma ideia contigo. Em resumo, a gente ficou até 4 horas da manhã, ou 5, trocando ideia. Eu falei, meu irmão, quem que é teu... Eu peguei o sistema dele e eu analisei. Falei, quem que é teu manager? Ele consegue te colocar assim, 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 assado. E o Durinho é ativadaço, né? Ele pega aquelas coisas. Eu falei, e teu passado? Tá resolvido? Tem algumas coisas que aconteceram que te travam? Aí ele, pô, tem isso, tem aquilo. Eu falei, então, tu vai mandar um e-mail para tal pessoa, o que você acha de fazer isso? E tirar esse peso de você ressignificar o que aconteceu. E não sei o quê. E como é que tá o teu jiu-jitsu? Aí que vai entrar no que eu tava falando do ponto forte. Aí ele, pô, tá assim, e tua trocação? E tá isso, tarará, tarará. Aí lá eu mostrei para ele, eu falei, teu jiu-jitsu, como é que tá de verdade? Aí ele, pô, eu tô trocando muito. O que aconteceu? Ele tava na Black Zillions, ele já deu entrevista falando sobre isso, então não tem problema. Ele tava na Black Zillions, isso é um problema muito dos caras do jiu-jitsu. Eles vão para um local em que eles sobram no jiu-jitsu. Um local que tem muito trocador, então essa galera do jiu-jitsu, né, do nível do Durinho. E aí eles não se sentem desafiados. No jiu-jitsu. No chão. Ou desafiados. No próprio MMA, eles não se sentem desafiados. E o desafio deles começa na trocação, porque eles levam atraso. E aí o foco, em vez de ser o ponto forte dele, que é o jiu-jitsu... Vira o ponto fraco. Não. Ele acha que o ponto forte dele tem que ser a trocação. Então, ele começa a dar foco naquilo que é o ponto fraco dele hoje. E vai deixando de lado. Vai deixando de lado, deixando de lado. Aí eu falei, cara, por que você não volta a competir jiu-jitsu? Por quê? Porque a partir de um momento, agora entra... Imagina você, tá? Do jiu-jitsu, você é faixa preta do jiu-jitsu, tá? Você é faixa preta? Não. Não? Não. Achava que você era faixa preta? Não. Treinava jiu-jitsu quando eu era adolescente. Parei, parou. Mas a paixão ficou, pô. Arte marcial é isso. Sim. Mas aí o que é... Imagina você faixa preta. Meu irmão, o mundo inteiro te conhece. É o Alexandre. O Alexandre do jiu-jitsu. E parará. De repente você para de ser... Você sabe, dentro de você, você sente que aquele jiu-jitsu não é mais o seu jiu-jitsu. Então, o seu nome passa a ser maior do que o seu jiu-jitsu, de certa forma. Não que seja dessa forma, assim. Estou sendo bem... Tá ilustrando. Estou ilustrando.
Só que aí, sem você perceber, você passa a não querer usar o jiu-jitsu. Porque aquilo tá na sua cabeça. Tipo, meu irmão, meu jiu-jitsu não é mais aquele jiu-jitsu que todo mundo tá na expectativa, esperando que eu... E aí, cada vez mais você vai abandonando. Aí o Durinho falou, meu irmão, e ele ativado, vou entrar no jiu-jitsu. Aí ele voltou a competir o jiu-jitsu. E aí foi a hora que a gente falou assim, não, peraí, tecnicamente vamos trabalhar isso e isso. Aí você vai na psicóloga, tem a Luciana, você vai fazer isso. Te juro, de manhã o Durinho já tinha mudado metade do sistema dele, assim, vou fazer isso, e começou a arrumar o sistema dele. E aí quando ele chegou nos Estados Unidos, que ele já viu o manager, que ele sabia a importância do manager dentro do sistema dele, que aí ele organizou com o fisioterapeuta, que aí ele começou a... Aí ele foi atrás do jiu-jitsu lá, que hoje ele treina com o Wagner, né, lá da... Que é o... Fight Sports? Fight Sports do... Esqueci, desculpa. Cyborg? Do Cyborg. Isso. Aí ele foi no Cyborg, começou o Bebê Monstro, fez esse link lá, foi no Cyborg, treinou, começou a competir, o jiu-jitsu dele fez assim. A partir do momento que o jiu-jitsu dele fez assim, o MMA dele, a gente sabia que ia ter evolução. Aí a gente falou, agora você vai treinar boxe para usar o seu jiu-jitsu, vai treinar o wrestling. Boxe para o seu jiu-jitsu e wrestling. Aí a gente foi arrumando esse sistema para reajustar a carreira dele de novo, para ele voltar para o ponto forte dele, que é o seguro, que as pessoas têm medo dele, do jiu-jitsu, não é da mão. Não. Hoje tem da mão também, mas assim, todo mundo sabe que se botar para baixo, pode ser quem for ali, vai ter problema. Vai ter problema. Vai ser fácil. E um cara que é assim ainda tem a mão pesada. Então ele voltou para o ponto forte dele, arrumou o sistema dele, e aí ele falou, caramba, velho, tá funcionando. E aí, quando entrou o mental, veio a Luciana, começou a organizar todo o sistema de treinamento, trazendo mais essa parte assim, pô, qual que é o seu foco de treinamento naquele dia? E eu resgatando, eu sou a pessoa que fica meio que puxando as pessoas para dentro do trilho. Tipo, quando sai muito, não, porque eu achei um cara agora, vou treinar muito em pé. Eu falo, opa, eu acho importante, mas lembra que é para o teu jiu-jitsu. Ou o inverso, vou fazer muito chão. Lembre-se que é para a sua trocação. É para te trazer segurança. Ele não é o seu foco principal. Ele é extremamente importante, mas seu foco principal é esse outro. Então, a gente gerou esse sistema, esse é o trabalho que a gente faz. Irado. Que aí é o que eu faço, que eu consigo fazer aqui do Brasil com o Gilbert. Eu fico orientando ele, trazendo, ele me manda os vídeos, não sei o quê. E a outra coisa é, dentro desse sistema, como que você vai fazer o treinamento? O Rodrigo vai e treina ele. Aí a Luciana faz não sei o quê. Ele vai treinar com quem? Se ele vai lutar contra fulano, faz esse tipo de treinamento. Faz assim, assim, assim. E a gente vai conduzindo a mente dele para ele não se preocupar com isso. Ele fala assim, tá tranquilo, eu tô fazendo o que tem que ser feito. Cara, o trabalho do treinador nessa estrutura torna-se tão difícil quanto do lutador. Claro que quem luta é o lutador. No final das contas, é o cara. É ele que bota a cara. Não tem conversa. Mas eu digo assim, para você reter um atleta profissional hoje, tudo o que você faz tem que ter muito sentido para o cara, porque você deve ter visto que não mas inúmeros lutadores, depois que atingem uma certa liberdade financeira, ele começa a fazer o próprio centro de treinamento dele. O Vitor Belfort, acho que foi o primeiro cara a fazer isso, brasileiro, porque lá fora é muito comum. O cara contrata um coach de boxe, um coach de wrestling, um preparador físico, vai para a garagem e toca pau. O Vitor era o cara que saía das equipes grandes e montava a própria academia, o próprio treino. Eu lembro que durante um período ele voltou a morar no Rio, fez um octógono no condomínio dele aqui na Barra e treinava lá com a galera. Na época que ele ia lutar com o Vanderlei, que ele deu um soco na testa do sparring, quebrou a mão. Eu fico pensando, quando essa galera faz isso, poucos conseguem se sustentar na máxima performance. Porque, cara, dependendo de quem você contratar, o cara é teu fã. Ele não vai te dar um esporro como atleta. Entende o que eu tô falando, Daniel? Chegar assim e falar, porra, Gilbert, chegou atrasado, cara, hoje tu não vai treinar não, porque se daqui a 3 meses tu estiver chegando atrasado, você não vai lutar bem, irmão, vai fazer saco de pancada hoje. Eu duvido que um cara contratado avulso para uma luta tenha peito de fazer isso. Exatamente. Você entende? Esse ponto ele é importante. Porque você pode ser trocado, irmão, e ele botar outro. Quando é uma equipe, tu já sabe, meu irmão, a hora é essa, chegou na hora, tá atrasado,
E ali já começa a disciplina. Pô, hoje eu não queria... Uma vez eu assisti um treino de um profissional, quando era mais novo, quando treinava e estava no meio da galera, um profissional que estava se preparando para fazer uma luta importante. E me chamou a atenção que ele fazendo manopla com o cara falou, agora você vai fazer a combinação que é jab, chutinho embaixo e direto. Porque o que eles estavam simulando é que ele ia dar um jab, quando ele desse o chute, o cara ia dar um direto, ele ia dar um overhand por cima do direto do cara, entendeu? O chute era só para uma finta. Uma fita, para o cara ver que ele estava aberto, e quando ele viesse, ele ia sobrepor. Meu irmão, o cara ficou, não vou treinar esse chute aí embaixo, não. Eu falei, caralho. O cara, não, tem que treinar. Ele, pô, não quero, é um saco. Eu falei, caralho, irmão, como é que... Eu duvido que numa equipe grande, tá todo mundo fazendo, você vai ter que fazer, irmão. Porque é o ritmo. Só que hoje ter uma equipe grande deve ser um custo assustador. Uma equipe multidisciplinar como aqui é a Nova União. Sim. Você entendeu? O que é que eu vejo disso, assim? Não vou nem citar a respeito de A, B ou C, mas o que é um padrão que isso acontece? Vamos lá. Você é um treinador. Aí você inicia a carreira do atleta. Você acompanha, imagina que é uma fazenda, você foi lá, você está plantando uma árvore, você coloca adubo, você tem a terra, que é o centro de treinamento, academia, mas quem cresce é a árvore sozinha. É ele que é o próprio produto. A partir do momento em que ele te coloca todo mundo à sua volta, em que ele é o topo da situação, inverte os valores. Então, por exemplo, você, se tiver um tutor, um orientador, uma pessoa, ele consegue te colocar sempre um pouquinho acima. Ele sempre, lógico que depende da pessoa, mas assim, ele sempre te coloca acima daquilo que a sua mente acredita que você pode chegar. Sua mente, ela é limitada, a minha mente, ela é limitada. Sim. Quando eu tenho alguém que me orienta, me mostrando caminhos para eu ir para cima, eu vou. Quando eu sou o topo da organização, eu só vou até onde a minha cabeça acredita que eu possa ir. Para você enxergar a ilha, você tem que sair da ilha. E aí, o que acontece? Ele lá em cima, no topo, qualquer pessoa ali que está abaixo... Vai obedecer. Ele não vai obedecer. Então, as pessoas vão obedecer ele. Ele é o chefe. Ele é o chefe. Ele é o chefe. Então, você está refém do atleta. Quando é o contrário, também, um treinador cabeça dura, fudeu. Muitas vezes a gente falha, porque a gente é ser humano, treinador, e não há essa comunicação, há uma quebra. Muitas vezes há uma quebra na relação. Então, assim, não é nem sobre o atleta, é quem está no topo, tem que ter sempre alguém acima. Eu, por exemplo, aprendi a conversar muito com o Dedé. Maneiro. O Henry Hooft. O próprio Durinho fala assim, cara, conversa com o Dedé, ele já viveu o que você ainda não viveu. É verdade. Ele já passou por situações que você ainda não passou. E aí, quando eu pego e converso com eles, me traz aquele negócio assim, pô, eu não sou o topo. Não tem essa de topo. Tem, assim, tem muito conhecimento que eu não tenho. Sim. E com isso, eu vou agregar para essa galera aqui em volta. Agora, quando o atleta é o topo, ele é limitado. Ele se limita. Ele limita. Obrigado por ter assistido a esse corte. E caso você também queira trabalhar com o YouTube, ganhar até $3.000 no seu primeiro mês remunerado, sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Caso queira assistir ao episódio completo, o segundo link na descrição também. Beleza? Abraço!